Vamos iniciar a nossa atividade, como sempre, orando. Senhor Jesus, iniciando mais uma tarefa em nosso campo de trabalho, posicionamos-nos em prece, agradecendo pelas dádivas que temos recolhido a cada momento e pedindo amparo para os nossos esforços. Possamos, imbuídos do interesse sincero de aprender para melhor servir, abrir os nossos corações com o melhor de nossa intimidade, a fim de que os nossos benfeitores possam canalizar os elementos de que não podemos prescindir para o melhor encaminhamento de nossa existência. Pedimos as bênçãos suficientes para o nosso equilíbrio, a capacidade de discernir, a capacidade de assimilar os conteúdos que nos forem oferecidos. Que possamos, com esta ajuda amiga que suplicamos nesta hora, atingir um instante e interromper a nossa reunião com a paz em nossos corações. Assim seja. Nós temos a partir do versículo 18 o seguinte conteúdo, do capítulo 2. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Vamos retomar aqui a linha, o fio dos nossos comentários, da participação de vocês, porque nós temos aqui nesta linha figurada do Velho Testamento todo um sistema envolvendo não apenas as faixas de natureza estrutural biológica em um percentual menor e aspecto da formação psíquica, psicológica, espiritual, informativa dos elementos já no usufruto dos seus valores, tanto psíquicos como mentais, já em pleno usufruto da linha racional, para poderem compreender a partir destas condições outorgadas ao ser já com alguma capacidade mais avançada, de coparticipar da sua própria evolução. Então isso é muito interessante o que nós temos aqui. Porque a partir de agora, como vai acontecer no capítulo 3, nos seus primeiros movimentos, nós vamos observar que não apenas se abrem condições de escolha, de seleção, do que se fazer para ser feliz,
como também no que não se deve fazer para evitar ser infeliz. E nós misturamos os lances de nossa irreverência, de nossas condições complexas, com aquilo que às vezes até religiosamente a gente tenta incorporar para melhorar o caminho. Então as próprias religiões e as fundamentações filosóficas que nos atingem, um livro dos Espíritos, por exemplo, orientando é para que a gente possa chegar às conclusões pela lógica racional da inteligência, agir com mais prudência. Ainda agora um companheiro nosso para a reunião lá da outra sala nos comentava sobre o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Então tudo isso aqui está mostrando a gênese, o início de nossas possibilidades administrativas, das nossas expressões íntimas, para que a gente possa realmente encontrar um caminho de segurança e de paz. E ao falar do sal, nós alimentávamos. Quando o sal se torna insípido, se nós somos o sal da terra, a gente comentava, assim muito proximamente, que ele não tem outra alternativa senão ser lançado ao solo para ser pisado pelos homens. Então o que é o sal genuinamente normal, com as suas propriedades, ele tempera, ele causa harmonia. O nosso sorriso alimenta o semelhante. A nossa atitude auxilia o semelhante. Porque o amor é o alimento das almas. Então nós irradiamos pela postura vibrações afetivas. Agora, quando ele é insípido, quando ele se torna um componente reversivo sobre o próprio interesse pessoal, ele vai ser pisado pelos homens. Porque o nosso sorriso desagrada, a nossa atitude desagrada, tudo que a gente faz desagrada. E se desagrada, vem as emoções de lá para cá. E como nós somos desequilibrados nas nossas, entra numa linha de sintonia, desagrado de cá com desagrado de lá, lágrimas e dores, às vezes para os dois lados. Então, se não tivermos equilíbrio, nós sofremos. Então é preciso pé no chão e responsabilidade. Então nós estamos aprendendo aqui a agir, como é que surgiu a linha do sentimento pleno. Vamos tratar filosoficamente, não está perdido na reunião aqui. O que é o sentimento, se ele está antes ou está depois. Nós vamos entender que é aquele que não administrar o sentimento, que para chegar com toda tranquilidade e condição de vida, de, vamos dizer, cultivo do amor na sua essencialidade profunda, ele passa a ser instinto sofisticado. O que é um instinto sofisticado? É colocar o nosso sentimento no automático da instintividade animal, como diz Emmanuel. Emmanuel fala que nós temos que vencer a instintividade animalizada. Isso é que ele diz. Porque o instinto faz parte dos nossos padrões vivenciais. Haja vista que nós levantamos pela manhã, passamos o dia inteiro sem pensar. Entre aspas, vai tudo para o automático. Que até hoje nós não contamos quantas vezes nós levamos o garfo à boca para almoçar. Nem tão pouco quantos goles de água nós deglutimos ou ingerimos. Não é isso? Quantos passos nós damos? É tudo no automático. Quantas vezes nós somos irreverentes com o nosso semelhante? Quantas vezes nós tentamos ajudar, fomos felizes ou infelizes na nossa forma de ajudar? Então isso é algo que nós temos que saber. Agora não adianta ser feliz na base do mecanismo, vamos aprender isso. Eu leio obras e mais obras de autoajuda, o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que pensar, como é que eu tenho que tratar os outros. Mas não é por aí, porque não adianta ficar em cima do livro para tratar os outros na base do esquema montado ou formalizado. Porque o que joga a gente para baixo, joga para cima, não é o que eu li no livro. É o que eu faço naturalmente no meu dia a dia.
porque a vibração ela é irradiante de manhã, de tarde e de noite. Se ela só é irradiante de afetividade na hora que eu estou na casa aqui, não adianta que eu vou me trair a qualquer momento. Então é algo muito interessante que nós vamos estudar, que é a origem desses elementos. Então, quem definiu que não era bom que o homem fosse só razão, vamos dizer assim para não ter problema, aí está homem e mulher, que não fosse só razão, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele. Essa disjuntora diante dele representa uma linha de referência de vida. Ou seja, racionalizar só não é. Então a pessoa tem que ter ideais, a pessoa tem que ter formalização de projetos, a pessoa tem que instaurar uma meta para a sua vida. Quem não tem meta de vida são os animais, porque se já nasce com um projeto não determinado por eles, mas pelos técnicos, para que ele evolua, para que ele chegue a esse momento aqui. Então ele vai no automático, para poder despertar componentes de alta expressão. E uma vez que nós já pensamos, já deduzimos, então tem que haver um processo de sentir. Eu sinto fome, eu sinto carência, eu sinto vontade disso ou daquilo, eu sinto, vamos dizer, N coisas. Então esse sentir passa a estar como um ponto de referência, é estar diante dele. Então a nossa própria projeção de vida representa quadros indutores para a nossa vida. Às vezes nós conseguimos tamponar uma tônica de reflexos. O dia inteiro eu estou pensando num problema, numa viagem que eu vou fazer. Não para acontecer? O dia inteiro a viagem vem na cabeça. Ah, eu tenho que viajar. Não fala que eu tenho que viajar, não, mas ela vem. Ela vem. Agora, como ela se transforma numa linha objetivada, até racional, num processo que instaura movimentos, dinâmicas do sentimento, aí eu estou assistindo a televisão, o jornal lá na hora do almoço, eu vejo um carro transitando no estado, já veio lá a viagem na cabeça. Não pode acontecer, perceberam? Então alguém falou assim, pois é, eu tive em tal lugar assim, ver a viagem. Está conversando com o outro lá, mas só peguei. Então esses padrões são os padrões que despertam os potenciais embutidos no nosso psiquismo. Por isso que aquele que reclama que está muito chata essa vida espírita, ele não entendeu nada. Está chata, mas tem que ser por ela para poder torcer, não virar fanático, aí é o diferente, mas torcer o ramerrão do alimento do feijão com arroz de séculos do nosso pensamento, porque é um processo automático no contexto das nossas emissões mentais. Então não é bom que o homem seja só. Então isto, nessa altura, já estava com o sentimento dentro dele. Então era preciso criar situações que pudessem como que levar a utilização desses componentes que são naturais, estão radicados no nosso psiquismo para um processo de cooperação com os valores, esse de crescimento consciente. Então, far-lhe-ei uma disjuntora que esteja como diante dele,
ou se preferirem, o que lhe assista, quer dizer, definindo uma presença constante, interativa, entre o padrão de fora e os componentes de dentro. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, mostrou-se a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou, a toda alma vivente foi o seu nome. Ou seja, podemos aprender que nominar os elementos em volta representa a manifestação plena de todos os componentes racionais da individualidade. Obviamente, essa nominação, essa titulação a esses elementos representam um campo avançado de algo que já está germinando na intimidade dele no campo da ótica, como ele observa. Se ele olhou para um animal, viu que parece com uma coisa de árvore, uma coisa assim, uma figura de uma montanha, ou qualquer coisa, ele pode dar um nome que de algum modo expresse, decodifique algo que está dentro dele. Mas sempre no campo racional. Já tem que analisar o fato para saber. Então, até quando nós temos que dar o título de uma palestra, o que a gente faz? Fala muito mais a razão do que propriamente o sentimento. O sentimento depois é que aparece, quando nós temos que trabalhar muito intensivamente esse campo de expressar, de mostrar. Então, a mente é que vai nos ajudar, no seu campo intelectivo, a nominar isso. Agora, a gênese, as linhas, já aparece ali de dentro algo da nossa intimidade, não manifesto às vezes, embora existente. Nós podemos dizer, então, que a linguagem foi instaurada no planeta como capelinos? A linguagem propriamente dita, como código? Não, não é propriamente. Quando os capelinos vieram, a linguagem já praticamente existia. Certo? Porque nós vamos observar que algumas expressões no campo dos idiomas, das faixas de como comunicar aqui, vieram de lá. Por exemplo, nós temos a informação que o sânscrito é de origem capelina. Isso, se não me engano, é de Emmanuel. Posso até confirmar. A escrita vai ao infinito também. É evidente que está vinculada às linhas de origem. As linhas de origem. Então, como nós não sabemos se os animais que tem aqui são absolutamente iguais àqueles que tem no planeta de origem desses seres que vieram para cá mais adiantados, nós podemos ter uma mistura disso. Então, esses animais, eles costumam apresentar uma mistura entre as linhas de conhecimento físico, aliás, do conhecimento objetivo das pessoas, como também das fundamentações religiosas, das tendências, vamos dizer, dos misticismos que as criaturas apresentam. Então, aqui, obviamente, nós vamos encontrar que o Adão, o capelino, não o Adão, o homem biológico aqui, deve ter influenciado grandemente, sem dúvida. Mas não quer dizer que isso foi absolutamente idêntico à origem. Mas alguns já tinham, até quando se chega, que Cabral chegou aqui, que viu os tribos indígenas aqui, encontrou aí já plenas linhas de comunicação dos selvagens. Mas vamos perguntar, de onde vieram? Entendeu? Aí que você vai começar. Houve naturalmente pontos de referências lá que deram margem às dominações, aos dialetos e aos idiomas normalmente formalizados aqui. Quem falou a nós? Fala, Beto. Fazendo uma síntese da pergunta sobre Sabe. a linguagem, sobre a linguagem, quando você fala a diferença do sentido, né? A diferença que você está colocando aí do sentido. Não podemos alinhavar o seguinte: não é bom que o homem seja só. Não é bom que o homem fale apenas com a razão. É necessário que, no falar, ele una o sentimento. Isso. Se falar só com a razão, ele não vai atingir coração nenhum. Porque não há vibração amorosa. Quando você fala com a razão, mas
a razão envolta pelo sentimento, ela vai atingir diretamente o coração daquilo que você está, aquilo que está se dirigindo, seja ele quem for, porque a vibração chega amorosamente. Podemos fazer isso? É evidente, porque nós estamos aprendendo demais. A terceira revelação chegou para nós, Beth. Sabe por quê? A gente às vezes pode não alcançar os objetivos quando a parte visada esteja desligada ou esteja com outro entretenimento mental. Mas as nossas ações tendem a se sofisticarem, tentando comunicar com o semelhante, não pelo verbo, mas pela ressonância vibracional do verbo, que é sentimento. Sabe uma coisa? Eu vou chegar até daquela pessoa, quando a pessoa lá que eu estou visando está me vendo, para tirar as conclusões. É jogo de sentimento. E as pessoas que têm feito o jogo de sentimento podem preparar para sofrer. Depois nós estamos aprendendo aqui horas e horas qual é que é o melhor para o nosso coração. Porque a nossa sensibilidade está aumentando, então vem o rebote, vem o repique. E normalmente, quando você intelectualiza os valores do seu sentimento para poder atingir, peça a Deus que seja o melhor que você está vibrando. Tanto que nós batemos numa técnica, só para vocês terem uma ideia, a técnica que eu entendo que é a técnica de uma boa convivência sem rebote para a gente. A criatura passou aqui, nós estamos vendo aqui sentado, pegou uma caneta, um gravador desse e levou. Vamos analisar o que passa no nosso coração para saber o que é o nosso sentir, o que é a nossa brecha de sofrer, o que é a nossa brecha de entender. Sem ingenuidade, porque sem ingenuidade tem que aprender a evoluir muito ainda, não tem? Eu penso assim, passou a mão no gravador. Primeira ideia, atestei a minha intimidade. Ateste que eu só vejo o lado negativo inferior em tudo. Certo? O outro pensa assim, meu irmão, na hora que ele descobrir que não é o dele, ele vai ficar chateado de saber de quem é o gravador. E o outro falou assim, vai levar para casa e não vai nem observar, que ele não vai ouvir essa fita. Quando ele vai ver que não quer meu gravador, não está aqui. Ele vai ficar preocupado com o gravador dele que não chegou, não é com o que ele levou, não. E faz a escala de tônicas. É por aí que você avalia o que passa no seu sentimento. Não sei se vocês estão entendendo. Então o que é bom? Quando haver uma situação complicada, não fica colocando logo o código principal, né, com você agora aí, que a lei define, o que furta, que perde, tá, 3 anos de cadeia. Começa por aí. Faz isso. Vocês vão notar que a vida começa a melhorar no campo das nossas apreciações. Porque não adianta que o homem é assim mesmo. Não é porque eu penso que ele é uma criatura irreverente que furta que eu vou resolver o caso dele. Não é por aí. Então, ingenuidade, pior ainda, porque ele fica bobo no meio das feras. Porque é uma das coisas que acontecem demais. Nós temos que aprender a pessoa a falar coisa que não é. O chato é você não saber que ele está falando que não é. Mas se você sabe que ele está falando uma história de fantasias que não existem, ouça à vontade, que ele está desintoxicando o psiquismo dele. E quem sabe ele vai falar assim, eu achei que estava enganando fulano, sabia, né? Sabia. Então, talvez eu esteja dando um recado didático para essa pessoa. Porque nós temos material demais, nós estamos aprendendo doutrina, não, evangelho de muitos séculos. Então fazer chantagem com as pessoas no campo das emoções não é só no campo mais próximo de 2 a 2 e de 1 a 1, no campo da construção da afetividade, no campo conjugal, não é tudo. A mãe faz chantagem com os filhos fazem chantagem com as mães, os pais, os vizinhos, com todos. Quando o Daniel falou que o Senhor Deus estava com os vilões, a passagem dos vilões é nossos instintos, né? Eu já tinha superado o passado do inconsciente, né? Mas para o subconsciente. Daniel com os vilões.
Certo. Deus fez sua boca nos leões. Seria por aí? Seria, por quê? Porque toda a nossa área de evolução, ela sempre é miscigenada. Onde você estiver, tem miscigenação. O que eu quero dizer com miscigenação? Tem elementos iguais a você no campo do crescimento, da aprendizagem. Mas tem elementos mais adiantados ali. Ou que estão ali por missão para ajudar a gente, ou estão ali por queda vibracional pelo erro perpetrado. Entendendo? É por aí que funciona o plano interativo da aprendizagem. Por isso que a gente fala, às vezes, a gente não sabe se pode confiar nas pessoas, porque eu posso ter um leão do meu lado. Perfeito? Como posso ter uma criatura, um cordeirozinho que tem valores. Uns no campo do conhecimento pleno, mas o sentimento é igual ao da gente. Perfeito? Então a gente vai sentindo que essa heterogeneidade faz esse papel do nosso plano da aprendizagem. É nesse sentido. Então, leões e cordeiros é possível que vivem juntos, que um precisa do outro. O cordeiro precisa do leão para poder aprender a defender-se. E o leão precisa do cordeiro não ir embora. Não sei se vocês entenderam. O que é mais fácil? Interessante o que o Cláudio quer falar. Mateus, ele está registrando que quando Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Seria dentro dessa colocação? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Quando a pessoa faz uma chantagem com outra, quando cai na real, sofre demais. Sofre demais. Quando ela tem, naturalmente, esse avanço. Agora, da mesma forma, em todos os sentidos. No final, na medida que a gente está crescendo aqui no campo do conhecimento, da sensibilização, nós estamos criando condições de melhores situações, de melhores informações para agir, mas ao mesmo tempo brechas mais suscetíveis de receber impacto e sofrer mais. Por aí. Fala, Marlene. O que é mais fácil para a gente reverter um processo? Quando você fala, às vezes você não está botando força no falar, e põe para fora aquilo na hora do ímpeto, ou você fica mentalizando, cria, né? Mas qual que é mais fácil de reverter? Só no que diz respeito à história da própria pessoa. Isso, uma coisa que você fala que é explosiva com outra pessoa. A questão que você fala é como se você explodisse e você sofresse de fora para dentro. Quando não explode, está arriscado sofrer de dentro para fora. E todo sofrimento de fora para dentro na explosão, você envolve outro. Quando você sofre de dentro para fora, você não entra com os outros. Você pode sofrer pelos outros. Mas às vezes é preciso ter a paciência nesse sofrimento. Eu não sou muito expert, sei que tem que ser psicólogo para ajudar vocês nessa parte. Mas eu entendo assim. Eu prefiro sofrer sozinho na minha intimidade, porque na hora que eu for resolver o meu problema, eu tenho que contar onde está o outro para ajudar a solucionar o problema. Tem muitos problemas nossos que têm que ser solucionados com a presença de A, de B ou de C, ou não. Percebeu? E tem chega um amigo espiritual e fala assim, você não deve nada mais à Imaculada, tá aí. Eu fui infeliz no trato com ela. Pode acontecer. Você não tem nada a ver com ela. Você já fez muito, você já passou muito a pomada do vovô Pedro aí, o bálsamo já curou, não tem mais nada. Mas eu falei, enquanto eu me encontrar com ela e olhar para ela e falar assim, tudo bem com você me perdoa? Mas eu posso estar na alta esfera que eu ainda vou encontrar com ela. Mas não é por prazer propriamente da linha de amizade ou afetividade. É para desonerar finalisticamente. Então tem espírito atrás de outros aí que só Deus sabe. O André Luiz ficava lá procurando todo mundo que chegava lá do umbral, lembra? Como é que é? Será que ele está aí? Será que ele está aí? Então tem gente arregimentando encontros com um grande futuro. O ideal é aproveitar o encontro agora. Abrir o coração e seja o que Deus quiser. Porque o que a gente apanha e sofre nessa busca, a gente sofre e apanha de fora para dentro, que esse não machuca muito não. Esse você passa depois uma pomada, um bálsamo, quem sabe melhor. A dor profunda não é a da crucificação pelos pregos ou pelos cravos.
é a classificação moral da individualidade. Esse é duro. Quando nós vemos a pessoa a vida inteira de cara fechada e não sabe por que, nem ele sabe por que está de cara fechada. Porque está marcado intrinsecamente. Então são pontos que não tem nem como decodificar isso falando, da nome aqui. Como é que eu vou falar isso? Cada um tem que concluir-se interiormente. Né? Pode, não deve. Você começou a exposição falando da necessidade de uma boa convivência sem rebote, como uma meta na atualidade, né? E aí, ao desenvolver seu raciocínio, você falou que a tônica do meu pensamento reflete a minha condição real. E expôs 3 condições. Uma de mau juízo, uma de ignorância e a outra de total displicência, sem compromisso. Então, quer dizer, nessa abordagem, a análise da autoavaliação, a autoobservação está nítida. Então, se a questão é boa convivência, esse primeiro passo reflete a condição interna do indivíduo. Mas isso não é convivência, isso é um trabalho interno. Então, eu queria o passo seguinte, que seria a dinâmica da convivência. Então, como lidar com as 3 situações que você propôs? Você falou quando foi do gravador aqui? Foi desse particular. Tá certo. Se você concluiu que ele foi levado por esperteza, por dificuldade moral do agente da situação, é como tem muito pai fazendo com os filhos hoje aí. Está guardando coisa debaixo de chave. Ou não tem pai aí com isso? O irmão, o familiar. Nós conhecemos vários. Tem que conviver. Mas se você não passar a chave, perceberam? Leva tudo. Não é porque é tóxico, não, né? Isso é uma saída agora fácil. Ele tem que vender para comprar o tóxico. Então está levando. Já levou minhas joias, já vendeu isso, já vendeu aquilo. Uma mulher chegou perto de mim uma vez e falou: cozinho álcool. Porque meu menino já levou 15 botijões de gás que eu comprei. Quando eu chego na hora do almoço, fazer o almoço, não tem o botijão que ele vendeu. Isso é diferente. Vamos precisar de diferente. Diferente bem entendido, né? Agora, tem muita gente que tem que agir colocando escondido, fazendo isso, aquilo, convivência. Mas eu queria que você trabalhasse no seu próprio exemplo, uma vez que é nesse contexto de pessoas que estão aqui dentro desse... para ser útil para nós mesmos. Eu sei. Vou tentar. Porque então, quando você vai exemplificar, fica apertado. Mas eu vou dizer uma coisa seguinte. Seja qual seja, então vou tentar isso por aqui. Seja qual seja a decisão, não, a conclusão que a gente chegou relativamente à pessoa, eu tenho dito e você tem acompanhado muito. Quando nós começamos a entender o mecanismo que gere cada pessoa, nós vamos concluir que vai ser muito difícil nós aprendermos uma pessoa que ela é absolutamente correta em todas as faixas. Então, dentro disso, nós temos que aprender, voltando ao que eu acabei de falar. Nós temos que saber conviver, sabendo as áreas frágeis e menos frágeis das pessoas, quando nós temos que conviver com ela no nosso dia a dia. Isso que eu estou lembrando. Tem pessoas que eu posso investir, que ela vai fazer o que eu vou pedir. Outra, eu posso pedir tudo que ela vai e faz, o outro não faz assim. Cada um com a sua índole, cada um com a sua tendência. Assim, é isso que eu entendo. Porque senão, nós queremos ter uma hiperapreciação das pessoas e vamos ser cada vez mais entristecidos com elas. Agora, a hora que eu tiver uma pessoa que está no meu nível de relações e que tem a grande complexidade de falar o que deve e o que não deve nas fofocas, não tem gente assim, eu não vou deixar de abraçá-la cordialmente, não. Agora eu tenho que abraçá-la, porque senão quem vai criar o problema sou eu. Então isso que eu estou entendendo que ela está trazendo, que é no campo da convivência. Porque se eu começar, esse aqui tem que ter cuidado, porque pode acontecer isso. Aqui tem que ter cuidado com aquilo. Cuidado, se tiver qualquer coisa, vai fofocar. Aí eu não vivo mais. Agora eu não tenho que ficar investindo ou colocando sal, como nós utilizamos muito, em carne podre.
Quer dizer, nós vamos trabalhar, e se nós temos um trabalho a realizar com as pessoas, no campo do nosso aprendizado e do nosso crescimento, investir naquilo que pode ajudar a pessoa. E tirar uma coisa da cabeça de início, Leonice, que eu faço isso na minha vida. Tudo que eu faço no sentido de ajudar alguém naqueles pontos frágeis que eu noto que a pessoa tem, eu faço com discrição. E uma coisa que eu aprendi, e aprendi muito nessa encarnação, não guardar expectativa nem ilusão com nada. Certo? Nada. Ajuda, mas não espera resultado. Não espera resultado. Não é para ser fazer por fazer, não. Resultado não é nosso. Eu tenho um compromisso de ter encontrado 5 vezes com a pessoa X e feito o que eu podia fazer com ela. Ou não que eu coloco objetivo, até quando isso vai? Até quando essa criatura vai ser assim? Aí eu transferi o sofrimento que ela vai ter e comecei a sofrer por ela agora. E isso não é uma boa, seja até a criatura mais próxima da gente. Quando a pessoa que nós amamos comete um delito, se eu puder ajudar, auxiliar no delito complicado e ajudar a solução, eu ajudo. Mas enquanto eu estou ajudando, sabe o que está passando na minha cabeça? Tomara que seja o último. Enquanto a maioria está assim, como é que eu vou resolver isso? Estou pensando, será que ainda vai ter outra frente? Será que eu vou aprender com esta? Que eu olho um aprendizado. Porque não quer dizer que eu sou santo, não. Mas a nossa função é essa, com os conhecimentos que a gente tem. Então, não sei, mas você deveria trazer seu pensamento para nos ajudar. Né? Porque eu sei que ela tem muita coisa interessante para trazer. Quando você diz também nesse tomara que seja última, não faz um alinhavo com o fato do passado? Que houve épocas em que nós sofrimos e não sofrimos pessoalmente. Depois passamos a sofrer porque o outro estava sofrendo. Passou a ter solidariedade por aquele que está fazendo sofrer. Haverá um alinhavo nisso? Quando você sentir alguém cometendo uma confusão na vida, afrontando, você está vendo que está absolutamente inconsequente a atuação da pessoa, e que passar na sua cabeça assim, mas com autenticidade. Como é que ela vai fazer, como é que vai ser a luta na hora que a realidade bater a porta? E você sentiu isso? Eu depreendo, porque eu tenho estudado na doutrina que você deu um passo na sua evolução. Agora, na hora que você fala assim, você vai ver daqui um bocadinho vai acontecer com você, aguarda, esse mundo é assim, está de volta. Aí você está caindo para os penhadeiros abaixo das suas dificuldades profundas. Exatamente. E tem muita gente que, infelizmente, faz palestra, dá passe, ajuda, balsamiza e pisa. Você vai ver quando vier. Quer dizer, isso nós temos que procurar resolver agora, que é mental. É sentimento que está sendo burilado, não é em cima da ação levada a efeito. Melhorar isso. Certo? Ou então quando vem na minha cabeça assim, tá ruim, e tem que eu estou vendo vai piorar. Tem gente assim, retifica isso imediatamente que os espíritos estão perto e vai mesmo. Estão querendo ver o circo pegar fogo. E vão pôr fogo em cima. Então nós temos que ficar atento com isso que está acontecendo aqui, não pode estar só, não devia estar só, tem que ir de fora. Isso é um mecanismo entre o sentir e a razão do indivíduo. Não adianta recalcitrar contra os aguilhões. Meu, estamos no Atos dos Apóstolos. E tem gente que ainda recalcita contra os aguilhões. Está cansado de saber que não pode cultivar, que a questão é toda uma forma mental que se esboça na linha da elaboração dos pensamentos e cultiva. E acaba acontecendo. De maneira que é um desafio essa nossa reunião aqui, mas nós estamos aqui para isso. Continuando. E Adão pôs os nomes a todo gado, eu estou lendo o versículo 20. E as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para os homens não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então repetiu o texto
aqui no anterior, trouxe para Adão. No 20, confirmou ou consolidou o trabalho de Adão. Então, a misericórdia diligenciou, providenciou, e Adão cumpriu. Então, só depois que Adão pôs os nomes, é que entra novamente vamos dizer a reciclagem ou a reiteração. Não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, o assunto é esse. Então, está faltando o quê? Uma linha de oscilações vibracionais do sentir, que é o nosso grande desafio. Então, olha, você vê, interessante isso, porque fica dentro do primeiro passo da boa convivência, como nós falamos, da autoobservação. Isso. Se o trabalho de Adão é esse, nomear, o trabalho dele é nomear, quando eu faço a análise da minha tônica íntima, eu estou nomeando o que passa no meu pensamento, o que é o meu sentimento. Então, isso é de Adão. Isso é de Adão, então, vamos ver a atitude que vira, né? Exatamente. Então... Aqui na minha Bíblia está escrito adjutora idônea, isso é de outro jeito, né? Idônea por conta do tradutor. Pois é, aí está feminino. Aqui está adjutora como se estivesse diante dele. Porque aí esse idônea é uma coisa simples, mas nós temos como espírito não ficar brigando com o tradutor, né? O que acontece? Esse idônea trabalhou o campo da relação e não o campo íntimo. Quer dizer, uma companheira idônea, gente fina, né? Então, quer dizer, você pode transformar essa idônea, né, no campo da seleção dos caracteres, então tem uma idoneidade na sua imagem mental também. É assim. Então, eu repetir o seguinte: antes ele nomeou. Certo. Aí, mas para o homem não se achava essa adjutora, né? Sim. Por que ela teve que vir depois? Por que ela veio depois? Isso eu não peguei. Seguinte, primeiro o pensamento divino. O pensamento divino, que vocês notam o seguinte: nós quando fazemos uma palestra que fala de evolução, eu gosto sempre de pegar lá de trás. Tem uns que falam, vem cá, você está pegando atrás por quê? Começa daqui, ó. Mas aqui é o seguinte: primeiro lance avaliador do processo, depois o encaminhamento do processo para chegar na consolidação do que foi planificado antes, do que foi levado antes. Então, como é que começou o texto? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Começou com a adjutora. Agora, nós vamos entender que para chegar na adjutora, que é o sentimento pleno, aberto, expresso, um sentimento que pode ser aferido, avaliado, dimensionado pelo ser, ele tem que fazer uma passagem pelos animais. Porque aqui não é só o nominar. Eu estou falando nominar é a letra, é o literal. Mas sabe o que é esse nominar aqui? É você ter uma capacidade perceptiva. Eu tenho uma sagacidade da serpente. Eu já tenho ângulos tranquilos de um cordeiro. Não é isso? Eu tenho a força de um tigre. É a avaliação disso aqui. Porque se nós não avaliarmos tudo isso que está regimentado na intimidade de nós vamos escolher uma faceta desse animal e vai ser a nossa adjutora, vai ser um tigre. Não passa perdendo não, porque é um verdadeiro animal. Só falta dar coice. Quando a gente ouve isso? Não passa perdendo porque dá um coice. Existe uma avaliação de fora, mas tem esse que cultiva isso na realidade de dentro. Quantas vezes você chega no lugar, hoje o chefe não pode chegar a perder não, porque ele está uma fera. Quer dizer, hoje é dia dele, está tudo lá, quer dizer, são esses aspectos que é o nominal intrínseco, ou a nominação intrínseca. Como a nominação que eu falei aqui, que é a razão praticamente definida. Não sei se vocês... Estudar isso aqui não é fácil, não. Tem que haver uma maleabilidade nessa personalidade, no caso. Olha, se você
ou eu, qualquer de nós, que passamos por N tipos animalizados, guardamos na intimidade do psiquismo facetas desses elementos, que nós ainda nem descobrimos que facetas são. E o zoólogo também não sabe que tem essa faceta dentro daquele tipo, que aquela unidade, que não sabe nem que tem unidade psíquica, acha que sapo é sapo, que jacaré é jacaré, que boi é boi. Ele não sabe disso. E quando você bloqueia a sinapse, você também não faz energia nesse sentido? Pelo álcool, pela prova, pela raiva. Exatamente. Refletem. Refletem. Esses animais, eles não emergem do consciente? Se você, por exemplo, é obrigado a chegar no lugar e pular um obstáculo, pode até parecer coisa de alienado, mas vai ter momento em que cada um olha assim, olha como é que ele saltou igual um gato, o outro saltou igual um elemento arrastando, se bobeasse cair. Cada um traz no plano instintivo uma soma enorme, às vezes aquele caractere de uma determinada experiência vivida nos bilhões de anos passados veio assim de uma maneira suave, até não fazer assim com o braço para pular. O outro pulou com os braços conjugados, o outro assim, não é isso? Vai desviar e orar. Exatamente. Se você quiser chegar por aí, nós vamos lá, né? Então é por aí que nós temos que levar. Pode. Amor, esse adjutora que estivesse diante dele, né, passa a ser um novo foco que precisa de um trabalho maior do ser, né, que é o sentimento. Mas nós acreditamos que esse sentimento não surgiu assim. O ser já é sentimento e razão, porque quando o Emmanuel fala, a mente é o espelho da vida, né? E o sentimento é o espelho dessa mente. Mas é como se ele estivesse preso à ignorância, até que ele fala nas anfranctuosidades. A mente toda é o espelho, só para explicar bem, ficar entendido para o povo. O espelho é a mente, a face desse espelho é o sentimento. Mas precisa de uma limpeza, porque Sim. ela está envolvida de uma... Nas vibrações com que elas foram, vamos dizer, elaboradas, com que elas foram incrustadas no coração das pessoas, na mente das pessoas. Agora o papel é de limpar essa face do espelho. Limpar e apropriar com sutilidade, escoimando-se as linhas negativas do processo. Então, vem cá, aquele animal, ele alcança o ápice da sua tendência animalizada na busca da caça. Perfeito? Nesse ponto. Então, vamos analisar como é que nós buscamos o nosso alimento hoje. Nesse sentido. Então, o sentimento, você falou da mente. A mente é o espelho da vida em toda parte. Tá bom. Então, a mente é que é o espelho. Agora, o reflexo esboça a emotividade. Então, o que significa isso? O reflexo? Que tudo parte. Porque o sentimento está antes da razão? Sem dúvida. Por que ele é considerado antes da razão quando o homem tem que estar em equilíbrio? Porque, na realidade, todo o interesse da Sara, nossos aqui, todos, surgem em função de uma conexão que mexeu com o nosso íntimo sentir. Então, o fato, o som, o toque, sensação de frio, sensação de fome, sensação de sede, sensação de sexo, sensação disso, notado? Então, aí que dispara o processo decodificador da vida mental. Não sei se vocês entenderam. Porque senão o Emmanuel não punha isso. O reflexo esboça a emotividade. Emoção é razão ou é sentimento? Ou tem alguém que é capaz de intelectualizar a emoção? Pode com o intelecto dele, porque o processo do reflexo passa por um punhado de passo. Então o reflexo tocou a emoção da individualidade. Essa emoção pode ter sido abafada pelo intelecto, mas ela surgiu. Surgiu para instaurar o sistema.
Não sei se vocês estão lembrando do texto. Então, deixa eu só fazer então uma continuidade. Quer dizer que o sentimento não surgiu aqui. Ele vai ter uma dinâmica diferenciada. Agora a projeção é do sentimento. E para isso precisa da autoeducação. Processo autoeducativo. Exatamente. Porque senão dá a impressão que o sentimento só surge nesse momento. Não sei. Você pode criar tendências que no fundo incrustam-se no sentimento profundo. Quando você usa o intelecto, sabendo como é que o sentimento se faz. Porque quando você fala em condicionamento, é como se você estivesse outorgando ao sentimento dirigindo o automático. Certo? Então, sabe o que você faz? Eu visito o hospital toda semana. Quando eu visito lá, eu fico escrupuloso, tal de coisa, tal, tem que estar fazendo. Você está investindo num campo prático, objetivo, às vezes sem sentir, para tentar trabalhar componente do seu sentimento no campo da solidariedade. Aí, com esse processo, que não é dos animais nominados aqui, mas que é com o homem que pensa, que sente, é que você vai começar a diligenciar na formação de caracteres que possam manifestar valores naturais do seu sentimento e que vão ser bons para você. Agora, o interessante é isso. Você trabalhou com a razão para criar um caractere e foi, ou pela intensificação ou pelo tempo, condicionou aquela naturalidade. Você vai notar num grande futuro qual que foi o germe do instinto do seu íntimo que você conseguiu acionar na repetição automática e contumaz e continuada. Eu não sei se entender, mas são detalhes que não querem encher a cabeça dos seus não, porque isso fica muito sutil. Mas eu não tenho dúvida que é por aí. O seu sentir, ele representa pelo que eu tenho de aprendido. Não que você possa incrustar o sentir ali, mas você pode ativar um caractere que está apagado lá dentro e dar uma pintura nova nele. Pegar uma lixa, lixar e cuidar dele com amor. Aí ele passa a ter uma configuração diferente. Isso é que é a reeducação. Então, para criar o sentir é difícil. Nós vamos notar que temos os germes dentro de nós, faltando só localizá-los. Desses animais todos, pelo vegetal e pelo mineral. Isso foi impregnado no coração. Quem levantou lá atrás? Fala, Leonildo. Amor, então assim, eu estou pensando no ator de Ló. A UTI, ele se liga, né? Ele sai de Deus, sai de Deus, o cordão umbilical e vem descendo a engrenagem da vida. Então, quando a gente, aquela visão de a pombinha, né, dentro da arca de Noé, seria a gente tentando sair de dentro de nós mesmos e voltando, recapitulando esses voos para depois ver que na verdade a gente não sobressai da massa do outro, né? Nós sobressaímos da nossa massa. Então eu posso dar essa flor de Ló. Eunice, eu não sei porque você foi longe aí, mas enquanto existiu o determinismo como componente direcionador da evolução, nós estamos ligados nesse cordão umbilical com as fontes de nossa vida. Na hora que você recebe o ensejo de livre-arbítrio, você se desliga. Porque o papel da religião é o retorno. Não é isso? Entendeu agora? Então, o conhecimento espiritual, a sua sensibilização no campo espiritual íntimo, da reforma interior, é um processo de retornar a Deus por uma questão de opção pessoal. Por que você sai como preso como acontece com a criança que nasce? Em tese, ela nasce vinculada à mãe com o cordão. A imagem é uma imagem que eu sempre analisei com muito carinho, porque ela representa o que significa. Então, quanto mais físico, mais vinculação. Mas você pode ter uma criatura que foi desligada da mãe e a mãe seja um anjo e seja um demônio, entre aspas. Até que um dia há o retorno, não pelas amarras do cordão umbilical fisiológico,
mas por um cordão acentuadamente psíquico de carinho e de amor. Eu não sei se entenderam. Isso. Por isso que nós saímos agarrados mesmo no mineral, sem direito a nada. Certo? Como passando por vegetal sem direito a nada. Pelo animal sem direito a nada, força de expressão didática. Está no homem começar a lidar. Não sei, o assunto tem umas transcendências aí que tem que ter paciência. Quando o senhor trabalhou esse acionamento com a sala agora, eu queria que o senhor lembrasse de uma frase que o senhor usou essa semana comigo na União. Quando eu contei o senhor do sonho que eu tive com o senhor, eu falei assim: quando pensa, não fala. Se falar, não escreve. Foi isso? Eu quis dizer que nem tudo que se pensa fala, nem tudo que se fala escreve. Agora eu queria... Por causa da administração das emoções. Porque às vezes você pensa uma bobagem e fala: sai aí, pega o espanador. Certo? Se você fala, aqueles que nem acabou de pensar já fala, prepare-se. Vai falar o que deve e o que não deve. Em tese. E muita coisa que você às vezes comenta, fala, mas não escreve não, porque escrever virou um código. E às vezes você tem que reencarnar várias vezes para neutralizar a ação disto. Tá? Isso que eu tentei falar com você. Pode ir para frente, gente, o tempo. Vamos lá. Tá? Quando o senhor coloca a questão de querer retomar a tarefa, e porque me pareceu que você disse assim, o Adão dá nome, então ele substantifa, ele dá forma. Mas a Eva, quando ela toma o fruto, né, ela fez, eu pensei que naquele momento havia uma inscrição nova do livre-arbítrio entre a escolha. E na hora que isso se dá, então ela linka toda a experiência do espírito dele. É aí que começa o nosso drama. Porque enquanto Adão, na razão, ele tem a lógica de substantivar. Não é a coisa mas na hora que a Eva faz uma escolha da proibição, ela tira o véu. E aí ela linka a experiência do espírito. Sem dúvida, quando ela submeteu-se ao diálogo com a serpente, ela foi colocada no campo perceptivo e dedutivo dela o que é certo e o que não é certo. E ela deu vazão às áreas menos, vamos dizer, indicadas. Então houve uma reciclagem do erro. Então, normalmente, o nosso processo reeducativo, tanto é que o diálogo, nós até comentamos recentemente, na hora certa vamos voltar nele, define, certamente morrerá, certamente não morrereis. Então nós vamos encontrar essa luta. E quando eu falei pensar e não falar, ou falar e não escrever, eu quis dizer o seguinte, que todo sistema educacional começa nisso. Você assusta com o que se pensou e tenta consertar pela palavra retificada. Quer dizer, o processo vem por uma linha nominativa. As mulheres submissas aos maridos. O que é isso aí? Não solta até que você tenha experiência vivenciada e que pode ligar no automático. Aí não tem perigo mais. Mas nós estamos vivendo isso aqui. Nós estamos vendo aqui uma luta entre Deus, com as ordens e recomendações, e as propostas serpentárias, ou da serpente, que realmente quer nos manter na retaguarda. É isso aí. Pode ir em frente? Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Esse é o processo da instauração de um sistema em que o sentimento possa fluir sem o peso das irreverências instintivas animais, uma maneira de amortecer essas insinuações. Para quê? Para que possa se utilizar da instrumentalidade básica do centro
cardíaco da individualidade, onde estão as faixas e os centros essenciais das emoções, das manifestações extensivas do sentimento, e ter uma modulação diferente daquela que é inerente aos animais nominados por Adão. Então, algo diferente, que teria que sair. Então, essa costela que foi figuradamente retirada, é como se algo pudesse ser retirado de um todo e que o sentimento seria um constante buscar da linha complementar da estabilidade dele. Então não é só um processo de mentossíntese, que a pessoa pode estar regiamente alimentada e ter fome de amor. Mas acontece que esta retirada envolve vinculações, desvinculações. Vinculação, desvinculação, mostra que a Eva, que é o sentimento, é retirado da estrutura intrínseca do Adão e um busca o outro no campo das linhas da aprendizagem, da fixação desses caracteres mais sutis. Não tem como baratear a imagem ou a nossa conversa, não. Porque se for baratear isso, vai entrar no campo místico, ou no campo decodificador muito barato da compreensão disso. Uma das coisas que instaura sentimento pleno e aproxima seres é o que os negros da África chamavam de banzo, né? O que nós chamávamos essa expressão banzo, uma que mostrava saudade. Então, quando um capelino sai do cocheiro e vem para a terra, é para instaurar dentro dele o processo do banzo, da saudade. A saudade é tão complexa que nem em outras línguas tem uma expressão que represente a saudade que do Brasil a expressão mostra. O que é isto? Mas saudade representa mais. É algo que define que aquele elemento, seja situações, coisas, paisagens, pessoas, tudo que puder analisar, sentiu, é porque você sentiu que aquilo é importante, aquilo complementa o seu coração, fecha, harmoniza. Então há uma diferença profunda disso com as pretensas ligações das almas gêmeas, ou coisa parecida, das almas irmãs, das almas afins. Mas as almas irmãs, as almas afins, as almas gêmeas no campo interpessoal são gradações desta costela que é exteriorizada. Porque se tivesse tirado a costela e não serrasse a carne no lugar da costela, o que acontece? Isso seria facilmente contortado até para entretenimento. A papai vai te levar para você ir no parque ali, para você poder... Não é isso? Aí não levou no parque, esqueceu. Mas como a carne está serrada, abriu para tirar e cerrou para fechar. O serrar é aí com C, não é com S não, viu gente? Porque o serrar com S é cortar, o serrar com C é fechar. Você pode dar essa impressão de quem nos está acompanhando literalmente o texto. Então fechou para quê? Porque ele não entra no físico, ele só penetra no psíquico. E pode ganhar força. Não é? A carne dói, né? Tem um sentimento, não fala também, mas tem um sentimento. Então, realmente, esses elementos que nós estamos trazendo para as nossas reflexões nos mostram por que a gente sofre tanto pelos séculos. Por quê? Porque se o princípio espiritual sofreu para chegar à faixa luminal, as estruturas do filho do homem, que é psíquico e espiritual, passam por o mesmo processo evolucional de sofrimento, de dor. Aí nós discutíamos no passado intensamente o que é vinculação e o que é desvinculação. Agora, quem não acredita no amor que se projeta, fica brincando de sofrer, de sorrir, de sofrer, de sorrir. Lágrimas de manhã, sorriso de tarde. Porque não adianta.
essa linha que nós estamos aprendendo agora o que seja, e não é amor de pessoa com pessoa, não, porque a gente hoje de manhã gosta de alguém, de tarde já não gosta mais, já gosta de outro, mas quando nós falamos do amor na essencialidade, ele é algo que não tem tangibilidade na carne. Então esse assunto de adjutora, de sentimento, quando se fala em sentir, falando de emoções, o sentir tem o seu ponto irradiador básico, chama-se amor. Então parte do amor para voltar para o amor. Parte da luz maior apaga-se para voltar para a luz depois. Se João muito acertadamente define que Deus é amor, que Deus é luz, e que a vida é luz, e luz naturalmente é o fundamento básico da vida. Quem falou nós? Foi eu, seu nós. Então por isso que no gráfico está escrito ali, em toda parte quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. É evidente. Ele não tem que seguir passo a passo, não. Ele se projeta no tempo e no espaço. Ele está chegando na outra galáxia, o outro está conseguindo chegar na Lua e olha lá. É a diferença. Agora, a gente acha que isso tudo é cansativo, que não dá, quem tem que dar valor à vida, não quer dizer que nós temos que mergulhar no plano místico, não, que isso é muito complicado. Mas é importante que a gente não esqueça disso. Não esqueça. Porque na realidade o amor está embutido aqui. Vamos lá. Quer dizer então que existem dois tipos de sofrimento bem separados? Dois tipos de sentimento? Não, sofrimento. Dois tipos de sofrimento. Sofrimento? É feliz para o nominal e o filho do homem para o nominal. Mas a dor, a gente fala que não sabe o que é pior, a dor física ou a dor moral. Nessa hora, tem gente chorando, sofrendo, que às vezes não sabe nem explicar por que está chorando, por que está sofrendo. Pode ser isso aqui, que ela não sabe o que é. Nós estamos analisando. Por quê? Porque para gerenciar o universo, ontem foi um dia chamado de Corpus Christi, né? Definindo a corporificação do que não pode ser corporificado. Então a gente refletiu nisso. O homem quer corporificar Jesus. Que ele subiu, ressurgiu em corpo e todo. E nós temos aprendido, nós temos de descorporificar. Então eu pensei muito no corpo do Cristo, no corpo doutrinário dele, não no corpo físico dele. Então na hora que você começa a pensar em corpo doutrinário, você se sutiliza. Mas você vai sutilizando, mas tudo que você sutiliza é igual aqui na reunião. Para eu poder falar de uma coisa que é muito sutil e vocês trazerem o pensamento que é sutil, vocês têm que materializar. Que é o veículo da dominação. Não se domina nada sem corporificar a ideia. Então o que é ideia, o que é sutil, o que é intangível, e isso é muito importante vocês tomarem conhecimento. Nós tivemos uma conversa com um companheiro que estava participando de um seminário em Juiz de Fora. Estava lá uma turma tranquila discutindo o assunto. E nesta hora... e nesta hora, eu estava comentando a dificuldade que os espíritas têm para saber se o espírito tem forma. Não dizer que ele é, como é que é a colocação lá? Que ele não é imaterial, não, que ele é incorpóreo. Olha o que os espíritos deram para o espírito aprender. Ele não é imaterial, ele é incorpóreo, porque ele é alguma coisa. Pois é, mas os espíritas, inclusive espíritas de alta visão, que nos ajudaram sobre muitos aspectos, não tem dúvida de entender o que é esse incorpóreo. Porque só sabe associar a corporificação na matéria. Então, nesta colocação do livro dos Espíritos, definiu que tem alguma coisa que dá corpo, que não é matéria. Cada um de nós tem um corpo doutrinário pessoal. Ou não tem? Aí eu vi para mas o espírito continua depois que morre? Sim.
Mostra isso. Eu vou achar onde? Mostra o cadáver. O cadáver não quer dizer nada. Cadê a alma? A alma é matéria. Não é isso? Perceberam? Não vai chegar? Não chega nunca lá. Mas que é alguma coisa que quanto mais tangível, talvez mais barateia a ideia. Mas sempre vai exigir de nós um componente para ser dominado. Então o espírito é uma luz. Luz tem fóton é matéria. Mas ele é uma centelha, ele é uma onda, mas onda está mostrando aqui que nem sempre a onda é onda por si mesma. Ela pode ser substância. Não se sabe se o quark é onda ou se ele é matéria. Então, no final, é por aí que nós vamos tentando encontrar caminhos. Pode falar disso. Respondendo a Eunice e a todos, o Leão usava a expressão sentimento para nós tínhamos dois tipos de sentimentos. O sentimento vão e o sentimento são. Então, nós nos colocássemos a sentir qual dos dois nós preferimos. Tá certo. Só que os sentimentos são, tem uma ideia de saudável, né? O vão ainda toca. Quer dizer que ele quis dizer uma forma, né? Que eu lembro dessa expressão dele. Discutir. Pode falar. Não? Pode ir para frente? Ok. E a costela do Adão? Tem alguma coisa? Vocês querem falar anatomicamente da costela? Tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E aqui que entra o versículo 22 com o desafio. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Da trouxe. Então a definir que se ele ofereceu a costela, aquela imagem, aquela adjutora diante dele, que é a imagem, é algo dele. É algo dele. Isso aqui é importante. É algo dele que está fora dele, mas que saiu dele. Nós comentamos agora mesmo da questão do nascimento, né? É algo dele. Então naquela hora passou a haver um liame, ou passou a haver um apêndice, uma linha de conexão sutil que não é físico. Isso aqui é muito valioso. Agora, dentro desses terrenos interativos entre os seres, a gente vai notar que a mulher, como mulher, e o homem como homem, ambos tiveram esse mesmo processo da exteriorização. Então, quando nós vemos por que a bissexualidade ou a condição de termos dois sexos em tese, nós vamos observar que são esses pontos do campo experimental, em que se recebe mais e gesta-se mais, e o outro masculino que opera mais, que determina mais do campo da ação como agente. Então o homem passa a ser compreendido como a razão e a mulher como sentimento. Nada impedindo que nos campos das experiências o homem possa estagiar durante muito tempo nos corpos femininos e vice-versa, e as mulheres nos corpos masculinos. Agora, dentro dessa dualidade, nós vamos ter o que eu tenho falado com vocês e repito, existe uma qualidade sexual intrínseca para homens e para mulheres. E se existe esta qualidade sexual intrínseca dominante, vamos colocar o dominante por nossa conta, é sinal que todos os seres apresentam uma duplicidade das emoções no campo atrativo, no campo do sexo. Porque se não houvesse essa duplicidade positiva e negativa, não haveria um processo natural de evolução. Porque sempre nós, de um lado, recebemos e de outro lado atuamos.
Então, no campo em que nós evoluímos em determinada linha, eu sou passivo diante do que vem de cima para mim. E sou ativo diante daquele que está abaixo, que recebe a minha influência. Então, o verdadeiro mestre é aquele que é bom discípulo. Quem não é bom discípulo nunca vai ser um bom preceptor, um bom médico, um bom mestre. Não esqueçam disso. Quando você vê alguém, o menino que você fala assim, faz isso. Ah, peraí, pai. Enrola. Amanhã vai ser empresário, não vai ter autoridade não. É da lei, gente. Não é porque é do menino assim, não é da lei. Mas se você fala com uma criança assim, tem 3 meninos, faz isso aqui, faz isso, e sai correndo e faz, olha o futuro dele. Vai ter autoridade no comando. Porque tem lastro vibracional que tange. Porque não é a titulação exterior que cria essa situação. Ela é uma situação incrustada pela vibração emanada, pela vibração irradiada. Esta que imprime no interlocutor um grau maior ou menor de ajuste, de aceitação. Não sei se vocês estão notando. Enquanto nós não dominarmos isso, nós ficamos pelo caminho. Nós ficamos apalpando as faixas de crescimento, de autoridade, de administração, de encaminhamento. Tem que haver isso. Por isso que Jesus define, quem quiser ser o maior, seja o menor. Não fala isso? Ou seja, se você não aprender a ser disciplinado, se você não aprender a obedecer, se você não aprender a ser solícito, você nunca vai conseguir na hora que você for convocado. Então a gente conhece as pessoas, os valores profundos arregimentados no coração das pessoas, por aquilo que se observa no dia a dia. Não tem outro caminho. Pode falar, Maria. Eu tenho dúvida o seguinte, falou assim, há porém qualidade sexual intrínseca dominante. Seria, por exemplo, assim, tendência a ser homem ou mulher? Exatamente, isso, perfeito. Tá. Essa tendência... Então vamos dizer... Teor de força também. O Brasil está teor de força. Teor de força? Obrigada. Teor de força predominante. Então o que acontece? Tem um percentual que os espíritos dão, vamos dizer aí, eu não sei quanto é que é o percentual dado, mas vamos dizer que nós tenhamos 80%, um percentual arbitrado, que está ajustado. O seu valor íntimo, vamos usar aí o teor de força, positivo ou negativo, ajustado ao corpo respectivo. Então, um percentual enorme de mulher, porque intimamente são tendências à feminilidade. E um percentual enorme dos homens. Mas um percentual menor está numa faixa invertida. Entendeu? A definir esses aspectos de positividade e da positividade. Okay? Mas aquele que não dá conta de fazer a coisa rápida é porque ele ainda não teve a capacidade de aprender. Quando a gente dá conta de ir lá e desenrolar e fazer, provavelmente é porque em outro atraso a gente que teve essa conquista, não? Quando a pessoa consegue fazer em curto prazo? Se a pessoa falou assim, a determinada pessoa a gente manda fazer, ela fala assim, espera aí. Porque tem coisas, às vezes, que nos é pedido e parece até que a gente já sabia que aquilo ia ser pedido, a gente dá conta de ir lá e resolver aquilo rapidinho. Mas nós falamos isso em tese. O que é isso que eu quero Agora, dizer em tese? Outras, não, a gente para. Eu falo em tese que não são fatos isolados. Você vê esse caractere nessa pessoa. Tem um caso ou outro para acontecer isso. Mas você sabe, certo? Você às vezes conversa com uma pessoa que você nem tem tanta intimidade, ela chega e te está tudo prontinho. Ela tem esse caráter, certo? Outras, esquece, se não cobrar, não faz, não. Entendendo? Quer dizer,
é dela. Como nós temos também as nossas linhas positivas e negativas. É aquilo que você fala, não pede a pessoa que está à toa para fazer alguma coisa, mas ela nunca pode. Também funciona isso. Porque ela vive no rechaço normal de tudo que compromete, de tudo que representa algo a mais. Pode falar, Zé. Capelino, quando ele vem para o orbe aqui, ele já tinha uma série de valores acumulados aí, e a gente imagina que nessa questão da razão e dos sentimentos ele já tinha valores intrínsecos dele. Mas, pelo que a gente está vendo aqui nesse exercício da experiência, é um processo de construção do amor, né? Sim. E nessa construção do amor, vários elementos que está trabalhando ali, está passando por essa compreensão melhor da animalidade, dos instintos. Sem dúvida alguma. Equacionando bem esses caracteres da personalidade, aí é que ele vai ter a possibilidade de vislumbrar essa transcendência da relação. Você sabe, você mesmo tem acompanhado, está sempre aqui. Quantas vezes eu tenho dito aqui que amor é cultivado? É cultivado. Agora, não se cultivando, nós ficamos na periferia dele. Até melhor. Pensa, vai entrar no âmago de uma situação e sofrer por causa disso. Tem que ser cultivado. Agora, o cultivo no amor não é depositar, por exemplo, vamos dizer, o amor no plano interativo, né, aquele radiante de 24 horas. Para você poder interagir adequadamente no campo construtivo, a 2, ou a 3, ou a 4, ou uma 2, ou uma população inteira, tem que haver uma alta dose do compreender como é a pessoa, na efetividade, na clareza dos fatos. Então facilita. Porque se você quiser que a pessoa, normalmente a pessoa exige que a contraparte seja exatamente aquilo que ele pensa. Não é. Ora, de outro lado, a outra pessoa, que é o ideal, vai havendo o quê? Um processo de aplicação conjunta. Quando a aplicação conjunta é nobre, aí fortifica as raízes, as linhas para as grandes construções. Amor é operante, amor não é passivo como muita gente acha, por ser sentimento. Ele é o componente despertador, indutor, que leva a muitas e muitas iniciativas. Então vamos ter em conta isso. Nós estamos convocados para esse tipo de atividade, de ação. Não sei se a pergunta é pertinente, mas por que é costela? Porque a costela, ela forma o quê? A faixa torácica que protege o cardíaco, que é onde é a sede do sentimento. Eu queria entender isso melhor. Por que foi tirada a costela? Não é porque nós estamos falando, não é tirar pedaço da razão da pessoa, não é que a razão tem que colocar sempre novos valores, né? Mas o sentido é simbólico, certo? É como se aquela costela tirasse, ou tirada, representasse que algo falta à sua complementaridade. E essa costela está na flor que você aprecia, pega nela e cheira. Ela complementa aquela euforia sua, há uma linha interativa. E na hora que você viu aquela flor, com aquele coração voltado efetivamente a um plano de júbilo, de gáudio, é capaz de quem chegar depois de você ver aquela flor até orvalhada, sem ter caído sereno nenhum naquela flor. Tem outro que passa e a flor murcha. É muito triste falar isso. Mas você sabe que tem gente que olhou na hora, 15 minutos no máximo, ela está lá pendurada. São pontos. Quando você chega em casa e que faz assim pro cachorrinho, e que ele começa a abanar o rabo e se pular, você está injetando nele vibrações de astralidade humana. Como se está olhando uma flor, está injetando nela vibrações de astralidade humana.
Vocês já estão entendendo. Agora a maioria nossa, nosso olho vai e puxa, atrai. Que a gente vive sempre procurando alguma coisa pra gente, que é o processo cultivado na linha do egocentrismo. Então tem gente que você vai visitar, vai embora, ela fica com dor de cabeça, você sai ótima. Sugamos tudo. Certo? Então é por isso que o Espírito vem e escreve lá Jesus no Evangelho: regozijai-vos, sede sóbrios, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Deixa que saia do centro as pessoas com a contenção do equilíbrio, da segurança, da harmonia. Não olha as pessoas com cara ruim, não elimina determinados lances relacionados com expressões de ódio, de entristecimento, que realmente isso não é bom, mina a pessoa só. Vai demorar muito a gente conseguir vencer essas etapas, porque elas são arraigadas nessas feras aqui, ou nesses animais que nós estamos nominando hoje. Então nós continuamos a nominar. O que é isso? Identificar, substantivizar, substantivar, não é isso? Se é que o verbo existe, acho que existe sempre. Nós vamos notar que nós estamos substanciando esses elementos. O que é? Antes, o Adão dava nome. O religioso, para isso aqui, deu nome lá ao tubarão, deu nome disso, ao tigre, ao boi. Não, nominar significa formalizar, corporificar. E agora vai caminhando para as linhas essenciais do que esses elementos herdaram para nós. O Noé julgou por bem colocar tudo no primeiro andar da arca, para que eles possam ir sendo pinçados ponto a ponto. Mas nós temos esses animais circulando na nossa linha toda do consciente. Não temos? O senhor falou que Noé jogou o osso no primeiro andar da arca, aquele que ele estava? Ele estava no porão, né? Primeiro andar com o porão, primeiro, segundo, terceiro. Estou usando como diz lá o livro de Gênesis na frente aqui. O primeiro andar é o porão. Mas como lá não usou porão, porque acha que porão fica muito escondido, então foi o primeiro, segundo e terceiro. Então, o que antes era vazio, derrou-se a carne em seu lugar. É preciso, então, elaborar, criar forma, concretizar com base no sentimento. Exatamente. Nós é que damos. Certo? O nosso sentir, ele vem com base nesse reflexo, no toque do olhar, no toque do tato, no toque da audição, no gosto, ou do olfato, e na intuição, que também é um sexto sentido, segundo o Richer e outros, né? O que nós vamos ter? Contactou, mexeu no nosso íntimo, no nosso sentido. Aí vem a ideia. Você tem até trabalhado o assunto aí. Aí começa o processo. Então, sabendo onde estão os pontos instauradores dos reflexos que se consubstanciam nas ideias, no sentimento, é o que anda o nosso sentir de profundidade. Né? Então, tem gente que mantém um sorriso constante, outros de cara fechada constante. E quando eu vejo as pessoas em meu lado constantemente de cara fechada, a gente fica triste, né? Tem umas pessoas que estão sempre assim, predispostas ao sorriso. Acho que eu pessoalmente lutei muito nesse particular. As pessoas não me conhecem lá de casa, alguns conhecem, se cara com a cara muito fechada, mas eu custei a aprender, abre essa cara. Não ria nem matando. Nem matando. Mas eu agradeço a vocês muito o carinho que fizeram, pelo menos, ficar mais interativo. Porque não dá não, gente. Depois que a gente aprende o que a gente foi, a gente então fala, é gostoso, né? Para falar com alguém, a pessoa não tem que dar risada, nem passar do limite, mas só abrir o sorriso, a gente fica mais à vontade, né? O tempo acabou.
todo mundo comentou, viu, senhor Honório, que sábado o senhor estava muito alegre e sorridente lá no bairro. É mesmo? Dá bem, né? Teve gente que falou que nunca viu o senhor sorrindo tanto. Eu estava feliz com o aniversário do grupo, 15 anos. Né? Sei lá. Não é que a bateria chegou? Tudo muda, né? De repente vai ter sinal de vida. Ela tem duas. Ao chegar ao término de mais uma reunião, nós unimos os nossos pensamentos e sentimentos com o objetivo de agradecermos na oportunidade bendita que nos foi concedida pelo alto e rogamos ao mesmo tempo que as bênçãos do alto continuem sendo canalizadas em nosso favor, assegurando-nos a estabilidade íntima, uma visão clara, para que saibamos discernir no nosso mundo íntimo aqueles sentimentos e as escolhas que promovem a edificação dos valores redentores. E que dessa forma, construindo a nossa própria evolução, estejamos contribuindo efetivamente para a construção da paz, da harmonia, onde quer que a vida nos situa. Envolvemos nesse instante todos aqueles vinculados ao nosso trabalho que não puderam estar conosco nesta manhã, que também eles sejam agraciados com essa idade presente. Tá só um bocadinho que eu vou passar para você, porque na realidade alguém nos criou fazer uma presença aqui de uma música, que eu escrevi antes da prece, mas acabamos misturando aqui as marchas, e ela vai fazer vamos dizer, o número que de vez em quando ela solta para nós. Sucesso! Em homenagem ao seu Honório, né? Todo o nosso carinho e amor, né? Como todo ano, desde que eu entrei aqui. Tá bom. A espiritualidade pede para que a gente traga essa música para o Senhor. Legal. Né? E vamos unir o nosso pensamento, desejando ao seu Honório o nosso agradecimento, o nosso carinho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, guia-me mansamente por veredas muito tranquilas, refrigera minha alma, ainda que eu andasse pelo vale das sombras e da morte, não temeria mal algum. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Nós agradecemos a nossa querida Marlene e a todos vocês que representam praticamente a causa de tudo isso. Paz para todos e até a semana que vem.